Good morning e bom dia a todos. Seja bem-vindo para mais um webinar da Britcham. Meu nome é Nicholas Burge, eu sou presidente da filial do Rio, da Britcham. E eu vou fazer uma breve introdução antes de passar a palavra à Bianca. Para vocês que não conhecem ainda a Britcham tem como missão ser a referência da comunidade empresarial no Reino Unido e no Brasil, e a gente faz isso através de proporcionar um fórum para incrementar o comércio bilateral de investimentos de serviços e relacionamentos entre os dois países. A Britcham é uma câmara nacional e a gente tem filiais em São Paulo, no Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais. E a associação na Britcham possibilita networking, obviamente, com executivos de alto poder de decisão, tanto aqui no Brasil quanto no Reino Unido, além de participação nos comitês setoriais e grupos de discussão. Você deve ter visto esses comitês setoriais nos slides no começo da apresentação. E se você gostaria de saber mais sobre a Britcham, pode entrar no site da Câmara Britânica, que é www.britcham.com.br. Então, gostaria de fazer alguns agradecimentos no começo dessa webinar. Primeiro, aos associados mantenedores da Britcham, cujas marcas estiveram amplamente divulgados nos slides de abertura. Gostaria de agradecer a Clarice Rocha, vice-presidente do Britcham Rio, pela parceria, e especificamente os responsáveis para esse webinar, que são os seguintes: Bianca Antacli e Guilherme Leal, que são presidente e vice-presidente do Comitê de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o Carlos Peixoto e Vladimir Martins, que são presidente e vice-presidente do Comitê de Óleo e Gás, o Fábio Caldas, que é o vice-presidente da Britcham Brasil Nacional e também é presidente do Comitê de Energia Elétrica e Renováveis, e Renato Cordeiro, que é o vice-presidente do Comitê de Energia Elétrica e Renováveis. Gostaria também de agradecer o time interno da Câmara Britânica pela suporte de sempre na organização desse evento. E, como a gente fala em inglês, last but certainly not least, nossos ilustres convidados. A gente tem a honra hoje de ter junto conosco Elbia Ganum, que é presidente da Associação Brasileira da Energia Eólica, a Monique Gonçalves, que é gerente senior de Policy e Advocacy e Regulatório da Shell, e também o Gustavo Ponte. Gustavo é superintendente adjunto da geração de energia elétrica da empresa de pesquisa energética EPE. Então, Elbia, Monique, Gustavo, muito obrigado pela presença, e para todo mundo, obrigado pela presença. Então, para dar andamento na abertura do webinar e apresentar nossos convidados um pouco melhor, eu vou passar a palavra agora para a Bianca Antacli, que é presidente do Comitê do Meio Ambiente e Sustentabilidade. Excelente webinar a todos. Bom dia, Nick. Muito obrigada pelas palavras. Quero também, então, aqui me juntar aos agradecimentos para fazer um agradecimento especial a todos os 3 comitês, né, que organizaram esse evento. É uma prova dessa interface, interação entre os comitês da Câmara, que é uma tradição da casa, e uma menção aqui mais especial ao Carlos Peixoto, presidente do Comitê de Óleo e Gás, especificamente neste evento. Obviamente, aqui também queria agradecer, como o Nick já fez, aos ilustres palestrantes que aqui aceitaram o nosso convite, e me coube hoje fazer só uma explicação para vocês de como vai ser a dinâmica desse webinar, para quem é novo aqui na Britcham, e até porque esse webinar tem algumas diferenças dos normais. O evento vai ser transmitido ao vivo pelo Zoom e também pelo canal da Britcham no YouTube. Nós vamos ter 90 minutos de webinar, sendo que 60 deles vão ser dedicados ao debate com a moderação da Elbia Ganum, e depois a gente tem uma sessão de Q&A de 20 minutos. O que eu gostaria de pedir a todos é que as perguntas, elas poderão ser enviadas somente pela ferramenta do Q&A da plataforma Zoom. A gente não consegue receber as perguntas feitas pelo YouTube. Então, a interação nesse webinar é só pela plataforma Zoom. E o acesso, né, da plataforma é gratuito e pode ser feito aí pelo link disponibilizado no chat do YouTube. Quando vocês forem enviar as perguntas, e a gente até incentiva que façam o envio assim que puderem, eu gostaria de pedir a gentileza para mencionar nome e empresa,
para fins de identificação. Eu também queria só antecipar que, normalmente, a gente recebe muitas perguntas nesses debates, então a gente vai ter que fazer, eventualmente, uma curadoria aí das perguntas por conta da restrição de tempo. E eu gostaria, então, de apresentar brevemente os palestrantes, apesar de que, honestamente, acho que eles dispensam a apresentação, mas vou me permitir aqui ler algumas informações de cada um deles. Então, começando pela Elbia. Elbia, bom dia. A Elbia é CEO aqui da Abeólica, Associação Brasileira de Energia Eólica. Ela é vice-chair do GWEC, Global Wind Energy Council. Recentemente cofundou a plataforma Energia da Transformação, uma plataforma colaborativa para compartilhar, inspirar e impulsionar iniciativas e ações para a diversidade e inclusão social no setor de energia. Um destaque para em 2019, o prêmio que a Elbia recebeu, o C3E, Clean Energy Education and Empowerment Women of Distinction Award. Desde março de 2020, a Elbia passou a ser embaixadora global pelo Brasil no Women in Wind Global Leadership Program, projetado para acelerar as carreiras das mulheres na indústria eólica. A Elbia é economista, PhD, tem mais de 20 anos de carreira no setor de energia, acumulou experiências na CCE, no Ministério de Minas e Energia, Ministério da Fazenda e na ANEEL. A Elbia, como se não bastasse tudo isso, também é acadêmica, com livros e artigos publicados. Elbia é especialista em regulação e mercados de energia elétrica, tendo atuado nessa área desde 1998. Vou então me permitir agora também ler as informações da Monique. A Monique Gonçalves tem 22 anos de experiência na Shell, BG Group e Enterprise Oil, nas áreas de relações governamentais e assuntos regulatórios. Nos últimos 5 anos, a Monique liderou o programa de transição energética da Shell Brasil, bem como a agenda climática e o apoio aos novos negócios renováveis e soluções baseadas na natureza. Monique é formada em Direito pela UFRJ, com especializações em regulação e gerenciamento de negócios de petróleo e gás pela FGV do Rio de Janeiro. E também aqui, então, finalmente, o Gustavo Ponte, que é engenheiro mecânico pela Universidade de Brasília, pós-graduado em Engenharia de Tubulações pela PUC do Rio de Janeiro, mestre em Engenharia Urbana e Ambiental também pela PUC do Rio de Janeiro e pela Universidade Técnica de Braunschweig. Desde 2008, Gustavo atua na empresa de pesquisa energética, EPE, atualmente como superintendente adjunto de geração de energia elétrica, coordenando os estudos sobre as diferentes tecnologias de geração e armazenamento. Então, como temos muito a ouvir, eu gostaria então de já passar diretamente a palavra para a Elbia, que vai aí comandar o nosso evento e os debates. Bom dia a todos e todas, muito obrigada, Bianca, muito obrigada, Nick, e muito obrigada a vocês pela oportunidade, pelo convite. Eu tenho participado bastante das discussões do Reino Unido, né? E sempre digo que o Reino Unido é um parceiro fundamental para o Brasil nas discussões de offshore. A primeira vez que eu falei sobre offshore, eu estava falando justamente com a equipe da embaixada, com a equipe do consulado, então eu sempre vou olhar para vocês com muita gratidão por ter trazido o tema para nós e ter nos ajudado a desenvolver muitos projetos importantes, por meio até de convênios realizados entre o governo do Reino Unido e o governo brasileiro. E eu entendo que as evoluções que nós estamos tendo agora no setor, muito se deve a esses convênios que nós realizamos, né? Tanto o setor privado quanto o governo, a própria EPE, estou vendo aqui o Gustavo. Então, tem sido muito rico todo esse processo de discussão, e eu entendo que nós já temos evoluções importantes. E hoje o meu papel aqui como moderadora, né, moderando o Gustavo e também a Monique,
é justamente para a gente pensar onde nós estamos e onde nós devemos chegar com todo esse processo de discussão e de amadurecimento que nós estamos tendo já para o segmento de offshore. Então, eu até trouxe aqui alguns pontos que serão o que eu chamo de ponto de partida. Então, onde nós estamos hoje com a questão da energia eólica offshore? Bom, a primeira coisa, tivemos uma atualização nos números na semana passada. Nós estamos hoje com 169,4 gigawatts de potência de projetos com pedido de licenciamento no IBAMA. São 66 projetos no total. Nós sabemos que esses projetos eles se estendem por toda a costa brasileira, que é justamente onde estão, né, o potencial, ou seja, né, onde estão os potenciais eólicos, e sabemos que o potencial do Brasil é muito grande. Dados publicados pelo importante roadmap da EPE mostram que nós temos cerca de 700 gigawatts de potencial eólico offshore. Bom, além desses projetos que estamos em licenciamento no IBAMA, nós temos o recém-publicado decreto, que é o decreto 10.946, de 25 de janeiro de 2022, que dispõe sobre as principais diretrizes para a cessão de uso dos espaços físicos no mar, né? E esse decreto, e daí vale a pena refletir um pouco, ele foi publicado em janeiro, passou a valer a partir de junho, e ele depende fortemente de uma regulamentação. Regulamentação esta que está prevista no próprio decreto, a ser publicada até dezembro deste ano de 2022, que vai tratar dos critérios para o processo de cessão de uso dos espaços físicos no mar. O mercado, todos nós que trabalhamos no setor, esperamos com muita ansiedade a publicação desses documentos, que provavelmente serão portarias. Além disso, nós esperamos dessa regulamentação do decreto as disposições sobre o processo que nós chamamos de one-stop shop, ou de balcão único, que são as instituições que lá no decreto tratada de nove casas, são as instituições que partirão para as autorizações e todo o processo de autorização e regulamentação deste decreto. Então, nós esperamos que também nessa portaria a gente já tenha alguma disposição sobre isso. Além disso, nós temos, né, e além disso, e até mesmo em paralelo, nós temos um projeto de lei de autoria do senador Jean Paul, que agora está sob a relatoria do senador Carlos Portinho, que é o projeto de lei 576 de 2021, que trata da outorga e autorização para a produção de energia nos espaços físicos marinhos, não só de energia eólica offshore, mas que trata também de offshore, e pelas notícias que eu tive em Brasília ontem, ele será votado amanhã na Comissão de Infraestrutura do Senado. Uma vez votado na Comissão de Infraestrutura do Senado, ele vai para a Câmara dos Deputados e vai seguir um processo legislativo normal. O que eu estou dizendo com isso? Elber, se temos um decreto de um lado e temos uma lei do outro, é preocupante. O que vai sair primeiro? Bom, pelo que conhecemos de processos legislativos, o decreto vai sair bem antes, né, pela agilidade que a gente tem no processo do Poder Executivo. O PL, pelo que nós estamos acompanhando, a despeito do desejo do próprio relator no Senado querer agilizar, nós entendemos que quando ele chegar na Câmara dos Deputados, ele vai pegar uma velocidade menor, caso ele venha a ser aprovado esta semana no Senado, que nós sabemos que as previsões no Senado, às vezes, não, a realidade não
não acontece conforme previsto. Mas estamos, de qualquer forma, a AB Eólica e todos os nossos associados, nós temos um grupo de trabalho que tem mais de 100 pessoas, estamos monitorando esse processo e vamos verificar se essa semana será aprovado. Além disso, e aí nós temos 2 pontos que são muito relevantes, além das parcerias importantes que eu citei no início da minha fala, nós temos o roadmap da EPE, que foi lançado em 2020, e ele foi um importante ponto de partida para o entendimento das questões de offshore. E aí estou vendo aqui o Gustavo, e a gente trabalhou em conjunto, a gente discutiu bastante lá no início, né? Então foi muito importante esse processo. E outro processo muito importante foi o próprio termo de referência do IBAMA. Hoje, se nós temos 170 gigawatts lá, isso se vale ao mapeamento feito pela EPE e isso se vale também ao termo de referência que o IBAMA fez. Então, isso realmente permitiu que o setor e os investidores que estão chegando no Brasil, os investidores que já estão no Brasil e estão olhando essa potencialidade de investimento, foi com base nesse mapa, né, que eles perceberam a potencialidade e começaram seus processos. Além de muitos estudos que foram feitos, tanto pela EPE, quanto pelo Banco Mundial, eu citei aqui os estudos do BEP, que foram resultados da parceria entre o governo do Reino Unido e o governo brasileiro, o qual eu tive o prazer de participar e ser a gestora também do projeto. E do lado do GIUEC, aí eu tenho exercido junto com o GIUEC um papel muito relevante na coalizão global dos investimentos em offshore. Então, nós lançamos essa coalizão na COP26, no ano passado, em Glasgow, e nós estamos fazendo manifestos globais, recentemente em Portugal, o manifesto do GIUEC, e estamos preparando uma nova coalizão na COP27, no Egito. Então, esses são, né, são os principais pontos que eu gostaria de trazer aqui. Então, onde está o setor eólico offshore brasileiro? Ele está avançando com muita velocidade do lado do mercado, o desejo dos investidores, as discussões que nós estamos fazendo, e ele também está avançando no poder executivo, e o nosso papel principal hoje, nós investidores, a AB Eólica e todos nós que temos interesse, é justamente agilizar esse processo para que a gente tenha a regulação. Porque a regulação é fundamental para que nós tenhamos um primeiro leilão de cessão de uso. Então, eu estou fazendo o seguinte cálculo, partindo do princípio que a gente tem a regulação em dezembro, no ano que vem a gente já tem a possibilidade de fazer o leilão de cessão de uso. Com a cessão de uso em mãos, o investidor vai poder pegar aquele projeto, já que ele tem a cessão, e fazer investimentos em busca do licenciamento, que nós sabemos que o licenciamento para esse tipo de projeto, ele custa muito caro. Então, nenhum agente vai entrar no processo de licenciamento efetivamente com estudos sem ter a garantia da cessão de uso. Então, é fundamental hoje o próximo passo, não estou chamando de gargalo, não é gargalo, não tem nenhum entrave aqui, a gente está falando de passos. O próximo passo é que a gente tenha a cessão de uso para que possamos partir para o licenciamento. Uma vez com licenciamento em mãos, estaremos prontos para fazer contratos no mercado livre ou para também participar dos leilões de concessão de geração de energia que o Brasil tem. Então, é nesse momento que a gente está, e é por essa razão que as discussões são muito relevantes. Então, a partir disso daí, eu gostaria, já que eu sou a moderadora aqui, fazendo o novo papel de apresentadora, moderadora, eu gostaria de convidar a Monique e o Gustavo para conversarmos. E aí eu vou fazer primeiro uma pergunta para a Monique, né? Nós combinamos aqui de fazer uma primeira. Nós temos algumas perguntas, então vou passar uma pergunta para a Monique, depois eu vou passar uma pergunta para o Gustavo, para a gente começar a discussão
e trazer uma dinâmica para isso. Então, bom dia, Monique, bom dia, Gustavo. Eu gostaria, Monique, tendo em vista o contexto da transição energética e todas essas discussões que a gente tem feito, nós estamos percebendo uma forte migração das empresas do setor de óleo e gás, e a Shell é uma das nossas associadas na Veeólica, e é uma empresa que nos inspira muito a seguir em frente com as discussões do processo. A gente percebe que as empresas estão identificando as oportunidades tecnológicas com os investimentos em energias renováveis, com destaque já para a energia eólica onshore, energia solar. E eu gostaria de saber, e nós, né, o público também gostaria de saber, como que a Shell está olhando para esse processo, principalmente agora, colocando um olhar para a energia eólica offshore, em direção a uma economia de baixo carbono. Bom dia, Elbia, obrigada pela sua pergunta. Bom dia a todos. Agradecer primeiramente a Britton pelo convite, um prazer enorme participar aqui com você, Elbia, com você, Gustavo, e obviamente reconhecer, Elbia, você já falou aí bastante sobre a trajetória, né, do setor aí de eólico offshore emergente aqui no Brasil, e obviamente você tem um papel aí absolutamente de maestria em nos ajudar na condução, né, desse olhar de futuro. Então, agradecer e bom, falando aí sobre a Shell, né, e essa transição que você mencionou. Para a gente, nós temos uma estratégia que é muito clara de futuro, e essa estratégia se chama Power in Progress, né, em português, impulsionando o progresso, e para a gente é fundamental olhar para esse futuro, como que uma empresa faz, não é, essa transição energética, se mantendo relevante nesse longo prazo. Então, para a gente, sem dúvida alguma, as energias renováveis, né, vão ter um papel fundamental para nos apoiar, inclusive, em conseguirmos alcançar a nossa meta de ser um negócio de emissões líquidas zero em 2050, através da redução da intensidade de carbono, né, dos nossos produtos energéticos. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, sobre o papel das renováveis, mas acho que é importante também a gente não perder de vista, né, que essa estratégia ela considera uma sorte, não é, de fontes energéticas de diferentes recursos, e isso é importante porque não é esta opção em detrimento de outra, e aí, inclusive, é um privilégio termos aqui o Gustavo, não é? Porque a Shell faz uma série de cenários de energia de longo prazo que informam, não é, a nossa estratégia, mas sem dúvida alguma vai ser muito bom escutar aí do Gustavo também como que o nosso planejamento energético, né, aqui no Brasil olha para essas opções. E aí, voltando então justamente para a estratégia da Shell, nós temos sim uma missão, não é, de reduzir a nossa pegada de carbono, como eu já falei, inclusive temos metas de curto, de médio e de longo prazo, estamos prestando contas aí anualmente ao nosso Conselho de Administração sobre esse progresso, inclusive nossos líderes, nós temos mais de 16 mil líderes na Shell hoje, cujas metas, não é, o cumprimento dessas metas estão ligados à estrutura de remuneração e de incentivos financeiros, não é, desses líderes. Isso é justamente para trazer a responsabilidade, não é, para todos na organização e para a liderança. Bom, e aí falando então sobre o que significam essas metas, a gente tem também uma meta de reduzir até 2030, né, em 50% as nossas emissões absolutas, aí eu estou falando daqueles escopos 1 e 2, basicamente são emissões sob o nosso controle operacional da Shell. Então são metas bastante ambiciosas e que não tem como nós chegarmos lá fazendo mais do mesmo, não é? Então nós temos sim uma larga experiência, como você já colocou, em petróleo e gás, mas a Shell parou e olhou para o futuro e pensou, bom, o que nós precisamos fazer, como que nós vamos diversificar esse portfólio, não é? Para nós chegarmos, fazermos essa transição, reduzirmos a nossa pegada de carbono e e permanecermos relevantes, como eu disse, né? E aí, eu acho que é importante, então, destacar que o Grupo Shell vem investindo algo em torno de 3 bilhões de dólares ao ano em renováveis, isso mundialmente, e aqui quero trazer a boa notícia, né?
A gente já vem falando sobre isso, mas é importante a gente reforçar que o Brasil é um dos países prioritários para investimentos da Shell em renováveis. E acho que isso é importante porque uma companhia que está presente em mais de 70 países, não é? Ter o Brasil entre os top 4 para investimentos, para destino de investimentos em renováveis, tem que ser motivo de orgulho e de trabalho árduo, né, de todos nós aqui no Brasil, para mantermos e atrairmos esses investimentos, sim, porque nós temos, sem dúvida alguma, uma das melhores condições em termos de recursos naturais do mundo. E aí depois a gente conversa um pouco mais sobre o que mais precisamos então, não é? Fazer para permanecermos atrativos. Mas eu não queria deixar também de falar que hoje, né, a gente é prioritário para o grupo, sim, a gente está olhando para a eólica offshore, mas nós já temos feito alguns movimentos. Então, por exemplo, em solar, nós hoje já temos projetos em desenvolvimento aqui no país que somam para mais de 3 gigawatts. A gente tem uma comercializadora de energia elétrica que foi estabelecida em 2017 aqui no Brasil. Então, isso tudo é preparatório e são fundamentos, não é, para nós, de fato, atuarmos, não é, como uma empresa que queremos também no setor elétrico. E aí, só acho que para concluir, e naturalmente a gente vai falar aqui mais sobre eólico offshore e faz parte desse plano, sim, de longo prazo, né? Não é também uma solução que estará pronta amanhã, mas tudo que nós estamos fazendo e conversando tem a ver com a construção desses pilares, não é? Acho que para concluir, duas coisas, né? Uma, nós trazemos uma experiência de mais de 50 anos de conhecimento do ambiente offshore, aí pelas nossas atividades, né, de petróleo e gás, temos mais de 20 anos também de atuação em eólica, aí no mundo, especialmente onshore, mas também já em offshore. Então, nós precisamos combinar essas experiências, naturalmente, e criar, né, maior essa capacitação dentro da companhia. E aí, para concluir, de fato, queria também falar, dentro da nossa estratégia, nós temos uma estratégia específica que se chama estratégia integrada de energia. Então, a Shell objetiva, né, tem como propósito atuar na cadeia de valor desde a geração de energia elétrica até a sua comercialização ao cliente. E aí os números também são ambiciosos, porque a gente pretende aí nos próximos 8 anos, então em 2030, dobrar o volume, né, de eletricidade que hoje nós vendemos. Então, assim, o número é de nós termos em 2030 a comercialização de 560 terawatts-hora em volume anualmente. Isso equivale a abastecer aí 15 milhões de clientes no mundo. Eu queria trazer esses números para mostrar que é uma transformação de uma companhia que está se atualizando e olhando para esse futuro. Então, só para concluir, porque de fato isso vai ter a ver aí com a nossa conversa de eólico offshore, a gente olha para eólico offshore também para ambições que vão além da própria geração de eletricidade, por exemplo, porque nós estamos olhando alternativas para esses, eu gosto de chamar de elétrons verdes, não é? Para impulsionar, por exemplo, a descarbonização de alguns setores que são chave para a economia e que hoje são de difícil descarbonização. Então, por que não nós olharmos para a eólica offshore como uma oportunidade para a geração de hidrogênio, de amônia renovável, que possa atender aí a grandes consumidores industriais e setores, como eu falei, que são de difícil descarbonização. A gente vai conversar mais, mas queria trazer esses primeiros elementos e agradecer, Elbia, pela pergunta. Obrigada, Monique. Você me deixa muito animada de dizer que o Brasil, entre 70 países, está entre os top, né, está no top 4, né? Isso, eu fico muito feliz porque a gente sabe o quanto há de competição pelo capital e o Brasil é um país que precisa muito atrair investimentos externos, precisa muito dar sinais de investimento também para o nosso capital interno. E quando eu vejo isso, eu percebo que nós estamos fazendo o nosso papel. Isso me deixa realmente muito animada, né, Gustavo? Aliás, é esse o nosso papel, você aí também do lado do governo, da EPE, e nós aqui do setor privado também trabalhando no sentido de ajudar que o país retome uma trajetória de crescimento sustentável e que esse crescimento seja sustentável de preferência com energias renováveis. Bom, Gustavo, como eu coloquei aqui, eu não estou falando mais de desafios, não estou falando, absolutamente nunca falei sobre gargalos ou entraves, eu estou falando de passos. E os nossos passos, eles precisam ser passos acertados. São passos que, às vezes, lentos, mas firmes.
rumo ao desenvolvimento da energia eólica offshore no Brasil. E, diante disso, além das questões que eu coloquei, ambiental, que a gente tem já o termo de referência, a regulatória institucional, que estamos em processo de, nós temos outras questões a serem resolvidas, a infraestrutura, por exemplo, quando eu falo de infraestrutura de portos, tem a questão da transmissão, o próprio setor eólico offshore, ele precisa ganhar escala, e isso está acontecendo, uma escala global, isso vai permitir com que os custos de produção caiam, e para nós, para o Brasil, é muito importante que isso aconteça, tendo em vista que o Brasil é um país muito rico em recursos renováveis para a produção de energia, e que, naturalmente, a energia eólica offshore ela estará numa cesta de possibilidade de investimentos. O Brasil é um dos poucos países no mundo que tem que fazer a gestão da abundância e não da escassez, e que o Brasil pode fazer as suas escolhas. E, diante disso, de conhecer toda essa questão, eu pergunto para você como que nós vamos fazer a energia eólica offshore caber no planejamento que a EPE trabalha. Obrigada, Gustavo. Oi, Elbia, bom dia, prazer revê-la, Monique também, prazer reencontrá-la. Agradecer aqui o convite da Britcham, é um prazer estar aqui com vocês. Os eventos são sempre ótimos, organizados por vocês, e o número de inscritos que soube que bateu em 300 já é uma demonstração da importância desse assunto e da escolha feita por vocês, né, no momento oportuno. Então, parabéns. Elbia, parabéns pelas ótimas colocações e contextualização no início. Monique trouxe notícias animadoras e os números da Shell são impressionantes e nos colocam diante de oportunidades muito interessantes, né? E eu acho muito interessante ver esse momento que a gente está passando com a eólica offshore, esses números do IBAMA, né? 66 processos já abertos, quase 170 gigawatts. E só para botar isso em perspectiva, né? Essa potência é quase o que a gente tem hoje de capacidade instalada no Brasil, se a gente somar todas as fontes. E a gente já tem isso em projeto só de eólica offshore, é um número impressionante. Quando a gente publicou o roadmap da eólica offshore lá em 2020, na época a gente só tinha 6 processos submetidos ao IBAMA para essa fase inicial do licenciamento ambiental. Então é impressionante ver como as coisas estão acontecendo tão rápido, de 2 anos para cá, né? E aí, e por que isso? Quando a gente olhou a eólica offshore no planejamento energético, lá no PNE 2050, nosso plano de longo prazo, lá em 2018, a gente colocou pela primeira vez, né, a eólica offshore como uma oportunidade para o país, e aí fez um primeiro exercício de mapeamento do potencial. Naquela época a gente falava nos desafios, né, como questões normativas e regulatórias, a competitividade da fonte. A gente fez um exercício também mostrando o quanto a gente entenderia que poderia acomodar na matriz nesse horizonte de longo prazo, e naquela época a gente falava em 16 gigawatts até 2050. Isso com aquele custo lá de 2018, que já caiu bastante mundo afora, né? E desde então estamos evoluindo no planejamento energético, consideramos a eólica offshore pela primeira vez no planejamento de médio prazo no PDE 2029, publicado em 2019, ou seja, o Plano Decenal de Expansão da Energia. Foi uma das fontes candidatas, a gente modelou ela a primeira vez. Em 2019 ainda fizemos um workshop que ele trouxe vários inputs interessantes que depois se traduziram no roadmap no ano seguinte, em que a gente tratou desse potencial, esse número de 700 gigawatts que tanto aparece por aí. A gente tem bastante orgulho de dizer que a gente trouxe pela primeira vez no roadmap, onde a gente tratou de questões ambientais, regulatórias, portuárias, tecnológicas, conexão à rede. Tentamos mapear as várias desafios e já propor ações para superá-los, e isso está acontecendo. Ainda em 2020, colocamos a eólica offshore de novo no PDE 2030,
No ano seguinte, no PDE 2031, e aí foi quando a gente começou a trabalhar junto com o Ministério de Minas e Energia na construção do decreto 10946, que foi publicado agora em janeiro. Então, a gente teve o prazer de contribuir para essa regulamentação e olhando sempre a experiência internacional, e aí destaco, reforço a palavra da Elbia, da parceria com o Reino Unido, que tem sido muito interessante, a gente tem aprendido bastante com eles, que é um dos países de maior experiência na regulamentação da eólica offshore, na instalação dos parques também. E aí a gente chega agora em 2022, decreto publicado, estamos trabalhando agora nas normas complementares, como a Elbia comentou, devem ser publicadas até o fim do ano. A ideia do Ministério é colocar isso, na verdade, ainda antes, né, na forma de consulta pública, para que todos possam contribuir com esses instrumentos que estão sendo construídos. E a cada novo PDE, a gente vai atualizando os custos da eólica offshore, olhando o que está acontecendo em outros países, atualizando também, refinando a metodologia de como estimar a contribuição energética dela. E a gente está vendo esse número de instalações crescendo tanto nos outros países, né, que, só para ter uma ideia, 2020, lá no roadmap, a gente estava falando de menos de 7 gigas. Hoje já são mais de 35 gigas instalados no mundo afora, né? Então, e o destaque principalmente para a China, nos últimos 2 ou 3 anos, que impulsionou o mercado. Então, isso quis trazer essa contextualização, né, esses exemplos de PDE, roadmap, PNE, decreto, norma complementar, para dizer que a eólica offshore ela já tem o seu lugarzinho no planejamento energético, ela já vem sendo considerada, vamos dizer assim, na cesta de oferta para a expansão do sistema como uma das fontes candidatas. E aí depois a gente pode até discutir também os resultados do plano, como interpretar, enfim, o que eles significam, né? Mas o interessante é que já eólica offshore já tem ocupado bastante a nossa agenda e o futuro parece animador. Continuamos trabalhando para isso. Obrigado, Elbia. Muito obrigada, Gustavo. A gente sabe, né, e o processo de planejamento ele é feito dessa maneira e ele está cada vez assim muito associado à realidade. E agora a gente sabe também o quanto o mercado nos surpreende, né? Então, esse ganho de escala global ele acaba acelerando muito a redução dos custos. Então, a gente tem um horizonte de médio e longo prazo, mas a gente sabe também que muitas questões acontecem ao longo do caminho, e um fator muito importante que a gente sempre coloca, que é o mercado, né? É o quanto o país tem de demanda. Uma retomada de crescimento, ela modifica muito as nossas bases de cálculo e modifica de uma maneira muito positiva. E a gente pode perceber que este processo ele pode ser assim muito mais rápido do que esperamos, justamente porque o mercado ele acaba ditando essas regras e a gente acabou vendo isso para os projetos de energia eólica onshore e também para a indústria solar. A gente tem percebido essa corrida internacional pelos investimentos de energias renováveis, principalmente acirrada por esse processo de crise entre a Rússia e a Ucrânia. O que a gente sabe é que o nosso futuro é realmente muito promissor e a gente precisa ter as bases para isso, né? E a gente tem feito essa base com muito cuidado, porque a partir do momento que a gente disparar nessa corrida, a gente precisa ter um solo bastante firme para esse processo. A gente falando aqui, Monique, da Shell, né, e ficou muito claro para nós o papel que o Brasil exerce nesse portfólio, nessa escolha da Shell para a sua própria transição energética, para os seus investimentos em energias renováveis. E eu trouxe também no início ali da fala onde estamos, né, com a questão dos licenciamentos, com a questão da regulação. Então, hoje, né, que vocês estão todos estruturados para fazer os investimentos aqui no Brasil, o que você enxerga, o que seria o que seriam os nossos próximos passos? Será que nós, aqui do lado de cada eólica e também do lado do governo, da EPE, nós estamos fazendo corretamente? O que vocês enxergam que seria realmente o caminho
para que a gente possa seguir de forma firme e acertada a trajetória de investimentos em energia eólica offshore. Muito bom, Elbia. Inclusive, acho que reconhecer, né, o trabalho da EPE, o trabalho do IBAMA, que foram realmente pioneiros aí, né? Eu me recordo ainda lá por volta de 2018, 2019, o Brasil ainda não estava, né, nesse grupo aí de países prioritários que eu mencionei para o Grupo Shell nessa temática, mas nós viemos acompanhando como foi importante, eu acho que, e pioneiro, como você já colocou, não é? Esse trabalho. Mas, de fato, a gente teve, né, esse olhar mais minucioso aí agora, algo em torno de 1 ano e meio a 2 anos, né, mais recente mesmo. E aí eu vou falar dos próximos passos, mas acho que é importante essa contextualização, porque assim, gente, a Shell está no Brasil há 109 anos, mas antiguidade, nesse caso, realmente não é posto, porque a cada nova oportunidade nós temos, de fato, né, que vender nosso país no bom sentido, que conseguir, nós temos que demonstrar que é possível, né, que é viável fazer investimento em novos negócios aqui no Brasil em diferentes áreas. E aí, acho que vale muito o reconhecimento, sim, né, como eu já te disse, Elbia, do trabalho, né, de todas as instituições. Nós vimos como que o Ministério dos Minas e Energia realmente arregaçou as mangas e fez um trabalho importantíssimo. Você mencionou o projeto de lei, né, em tramitação lá no Congresso, de autoria do senador Jean Paul Prats, agora com relatoria do senador Portinho, 2 senadores absolutamente engajados, abertos, e têm sido assim, muito interessados e escutando muito, não é? Então, eu acho que quando você olha, né, o executivo, você olha o legislativo, as agências, né, incluindo a própria EPE e todos, enfim, engajados e envolvidos, é porque realmente é um assunto importante, é um assunto, né, uma agenda prioritária, e que os investidores estão interessados. Então, eu acho que nós temos aí várias fórmulas, né, que são muito positivas. Para a gente, como que nós, né, olhamos para esse mercado brasileiro? Volto a dizer, nós estamos, inclusive, numa região Américas, não é? Então, para a gente está aqui, Brasil tem ali os Estados Unidos, tem ali outros países, tem Colômbia, como que a gente consegue demonstrar que tudo que está sendo feito, não é, aqui no país está sendo feito com seriedade, está sendo feito, não é, de forma robusta, que para um investidor, obviamente, em primeiro lugar, vai se olhar, tá, mas existem regras claras, não é, o arcabouço regulatório está posto, a gente tem clareza de como entra, né, quais são as próximas etapas. Então, eu acho que para a gente, esse último ano e meio, né, inclusive a Shell, né, dos 167, né, gigawatts aí que você falou, que hoje tem de pedidos aí de licenciamento ambiental no IBAMA, a gente tem lá 6 projetos que somam 17, uma capacidade aí potencial de 17 gigawatts. Então, eu acho que foi uma decisão muito acertada, mas muito, obviamente, pautada nos sinais, nas sinalizações, o decreto que veio. Esperamos que haja uma lei com maior segurança jurídica, sim, maior estabilidade regulatória, isso tudo, mas isso é o primeiro passo, não é? É o pontapé inicial, e a gente de fato precisa, quanto antes, não é, conseguir encontrar aí os melhores termos e condições, mas a gente conseguir de fato, né, avançar. Eu acho que o decreto foi uma ótima notícia, tanto os resultados estão aí, sendo vistos, não é, a olho nu, eu diria. Então, para a gente, quando a gente olha, eu já falei sobre isso, para o Brasil, acho que as possibilidades são enormes nessa área, a gente está bastante, né, atento a isso. Eu acho que a gente não pode perder de vista também, sabe o que é, Elbia? E aí eu falo muito, obviamente, pela nossa experiência, porque nós temos, né, um compromisso vindo dos contratos, né, de concessão de petróleo e gás, mas as empresas de petróleo e gás têm um compromisso de investimento, uma obrigação, melhor dizendo, de investimento em pesquisa e desenvolvimento aqui no país. Só a Shell, por ano, tem tido aí, a gente está agora com uma média de 100 milhões de dólares de investimento que precisamos fazer. E estamos, aqui uma decisão que foi tomada no Brasil, de investir pelo menos 30% desse volume em temas, né, de pesquisa relacionados à transição energética, tecnologias para transição energética. Então, assim, eólico offshore
tem que fazer parte disso, está no nosso portfólio também, porque são soluções, né, que temos dentro de casa, temos no Brasil, e de trazer dados e informações, né, Elbia? Porque a gente vai ter, muito em breve, esperamos, um marco regulatório, regras claras, mas vamos precisar de dados, é um segmento que está sendo inaugurado, não é? Então, nós não temos ainda quais são os dados, né, de medição de vento e tudo isso. Então, assim, vamos precisar de toda e qualquer oportunidade que tivermos, incluindo, como eu falei aí, acho que o próprio, né, recurso de pesquisa e desenvolvimento. A gente sabe que a Marinha tem um projeto também super bacana de zoneamento marítimo, buscando, né, trazer esses dados e essas informações, mas eu acho que a gente, que está todo mundo muito consciente disso, o licenciamento ambiental, também a gente está dando início, né, nos nossos projetos, mas assim, vai precisar ter definição sobre, né, a seção de uso das áreas para que esses processos avancem. Então, eu acho que a gente tem, assim, os próximos passos mais ou menos desenhados, e eu queria até fazer trazer aqui, né, uma experiência particularmente minha. Em abril, nós participamos de uma missão aos Estados Unidos, né? Havia até participantes do próprio governo, que fomos conhecer o que é que está acontecendo lá, que tanto se escuta, não é? Os Estados Unidos estão crescendo em eólico offshore, e nós fomos visitar um projeto nosso da Shell em Atlantic City, New Jersey, que é uma parceria entre a Shell e a EDF, né? Se chama Atlantic Shores. E nós saímos, eu particularmente saí do Brasil, né, com aquela percepção, os Estados Unidos, eles estão 1000 léguas à frente da gente, a gente precisa lá ver o que está acontecendo. E assim, gente, a constatação que eu tive é, eles têm um marco regulatório, eles têm algumas etapas, mas a gente está absolutamente pronto para catch up, sabe? Pronto para chegar naquele patamar. Inclusive, escutamos muito lá isso, olha, cometemos muito erros, cometam erros novos, erros diferentes, aprendam com os nossos erros. Então, vai ser um processo que a gente vai aprender conforme estivermos fazendo, porque, de fato, é novo. Mas eu voltei animada, porque eu falei, bem, a gente está fazendo um bom trabalho, né? Um bom dever de casa no Brasil. Então, eu acho que o momento agora é vencer. Eu acho que essa primeira etapa, de fato, da clareza, né, regulatória, Elbia, para então a gente começar a aprender aí com novos erros e acertos, né? Ótimo, Monique. Então, acho que estamos bastante alinhados e indo para o caminho certo, e o que é melhor, juntos, né? Estamos todos juntos nesse processo. Gustavo, tem uma pergunta que é quase aquela que não quer calar. Às vezes eu acho ela um pouco, está muito, é uma pergunta que tem um grau de ansiedade muito grande, mas é muito bom te ouvir, né? E a transmissão? Como que nós vamos planejar a transmissão? Como que nós vamos fazer transmissão para os projetos offshore? É a pergunta que eu mais tenho ouvido assim, nos últimos 2, 3 meses. Então, queria ouvir de você o que nós vamos fazer com a transmissão. Ah, legal. Bom, primeiro, concordar com a Monique sobre a questão de aprender com os erros, né? A gente tem várias parcerias internacionais, e eu sempre falo isso para o pessoal de outros países. A gente não precisa reinventar a roda. Vocês já passaram por um aprendizado que a gente pode tirar proveito dele e ter um ponto de partida mais avançado, né? Então, a gente tem tentado aprender muito com outros países também. E aí, essa pergunta que sempre surge, né, da transmissão, dando um passo atrás, se a gente olha essa lista do IBAMA, os quase 170 gigawatts, não faria sentido planejar a transmissão para tudo, pelo menos de uma vez só, né? Até porque nem teria demanda para tantos projetos num único momento. Então, e até porque também existem sobreposições ali que vão ser resolvidas ao longo do processo de cessão. Então, e o outro ponto também é que os parques, esses processos lá no IBAMA, a gente vê que são projetos muito grandes. Tem projeto de até 6 gigawatts. Então, isso reforça a importância dessa pergunta, porque muito provavelmente a gente vai precisar, sim, planejar reforços na nossa rede para acomodar essa energia, né? E aí, uma distinção interessante que foi pensada no decreto existem 2 etapas de transmissão, e cada país adota um modelo diferente, né? O que a gente está pensando aqui vai haver uma linha de interesse restrito,
do próprio desenvolvedor do parque, que vai conectar a usina no mar até um ponto de conexão em terra. E esse ponto de conexão em terra, provavelmente ele vai precisar de algum reforço, e esse reforço vai ser considerado no planejamento. E aí é importante a distinção da linha do tempo, em que momento que isso vai acontecer. Olhando de novo o decreto, qual é o passo a passo que está pensado ali para os projetos? Primeiro, vão ser solicitadas as declarações de interferência prévia, as DIPs, as 9 casas, como você gosta de falar, né, Elbia? Se não houver nenhum impedimento, essa área vai poder ser levada para licitação, para a sessão dela. O ganhador dessa sessão, ele vai ter um tempo para fazer os estudos, medições de vento, estudos ambientais, enfim, o leito. Isso leva ali de 2 a 4 anos, de acordo com a experiência internacional. Depois, esses estudos vão ter que ser aprovados, e se aprovados, ele vai poder, o desenvolvedor vai poder levar seu projeto adiante, né? E dependendo, logicamente, da viabilidade econômica dele também. E aí a gente tem o prazo de construção ainda, que é maior do que uma eólica onshore, por exemplo. A gente vê ali de até 6 anos, de acordo com, de novo, a experiência internacional. Então, essa linha do tempo mostra que o processo de desenvolvimento de uma eólica offshore, ela é demorada. E isso traz um conforto que a gente vai poder planejar os reforços necessários no devido momento, ou seja, a partir do momento em que o processo começa a andar e a gente tem mais clareza de qual daqueles quase 70 projetos vai adiante, em que momento, aí sim a gente vai poder planejar os reforços e com a velocidade adequada, né, para que eles estejam disponíveis lá na frente quando esses projetos vierem a ser construídos e injetar na rede. Então, é uma pergunta fundamental, sim, mas tentando tranquilizar, isso está pensado nessa linha do tempo do decreto, em todo momento isso foi considerado para que ele se encaixe no momento adequado e a transmissão viabilize o escoamento da energia dessas usinas offshore também. Ótimo, Gustavo. Muito obrigada. E a gente agora já vai partir para a última pergunta para cada painelista, porque depois nós teremos um momento em que vamos fazer, ler as perguntas dos participantes e também respondê-las. Então, Monique, eu iria já para a última pergunta para você, depois eu vou passar para o Gustavo e o Guilherme vai coordenar as perguntas dos participantes. A última pergunta seria no sentido seguinte, até perguntei para você se estávamos indo no caminho certo, e agora, qual seria essa perspectiva? Então, diante do que nós discutimos aqui, até que você fez a menção do aprender com os erros, né? Qual que seria o que nós poderíamos, além da questão regulatória que você já colocou, que é o principal ponto, qual seria o caminho para que pudéssemos acelerar esses investimentos em eólica offshore, até considerando a experiência que a gente tem notado, a experiência internacional? Excelente, Elbia. Eu acho que, sem dúvida alguma, é uma hora de nós sermos estratégicos, não é? Em criar as condições, criar o ambiente de negócios. Acho que a gente falou bastante aqui, né, sobre o marco regulatório, mas, sem dúvida alguma, o próprio licenciamento ambiental vai ser um aprendizado, nós vamos todos aprender com esse processo. Acho que tem toda uma discussão sobre a própria cadeia de fornecedores, não é? E aí a gente fala bastante, inclusive, tem sinergias, por exemplo, né, com a própria indústria de petróleo e gás, o que a gente pode aprender com essa indústria, com esse segmento, mas a gente precisa também, né, pensar que assim, vai haver uma competição global por recursos, né? Então, são alguns desafios que nós vamos precisar começar a conversar e a discutir. Eu acho que aí, voltando na questão regulatória, mas até fazendo por uma outra razão, que é o seguinte, eu acho que a gente vê os formuladores, né, de política pública bastante engajados, como nós já falamos e não temos tempo a perder, mas eu acho que nós precisamos também olhar, tá bom, eu brinco que às vezes a gente, né, vindo aqui do nosso setor de petróleo e gás, às vezes a gente escuta perguntas do tipo, né, ou vai para um extremo que é
um pouco até do que o Gustavo falou. Tá bom, mas vai gerar essa eletricidade toda, como é que vai colocar no grid? Tem essa pergunta, ou tem uma outra pergunta que é também extrema, que é, eu digo que é extrema e eu vou explicar por quê, que é, tá bom, e essa eólica offshore é para conectar com a plataforma de petróleo e gás? Então, assim, acho que a gente precisa ver que tem um espectro muito maior de possibilidades, não é? A gente pode pensar, e aí falando do grid, a gente pode pensar, tem o mercado regulado, mas tem toda a abertura e expansão do mercado livre, a gente tem também, por que não, o hidrogênio, como eu já falei, né? Tem a amônia renovável, então a gente chama, né, a eólica offshore aqui na Shell como um prime energy, né? Como tem múltiplas possibilidades essa fonte energética, e eu digo isso porque eu acho que a discussão regulatória da eólica offshore está bastante avançada, sim, mas ela precisa ter, né, aí, vindo na sequência, uma discussão sobre políticas para hidrogênio renovável. Essa semana passada, a gente viu a publicação, né, da resolução do CNPE, por exemplo, né, instituindo o Programa Nacional e o Comitê Gestor, que vai começar a operar. Isso é muito importante. E, aliás, mais uma vez, a gente vê o Executivo se movimentando e tem no Legislativo também, porque também temos um projeto de lei em discussão. Então, assim, nós temos que, sobre criar as condições favoráveis e próximos passos, nós temos que olhar para essa fonte, nesse amplo espectro. E queria trazer um exemplo, né, aliás, 2 exemplos nossos, né? Não sei se vocês viram, mas no mês passado, a Shell anunciou, não é, a construção da maior planta de hidrogênio renovável da Europa, no Porto de Roterdã, vai ficar operacional aí, né, a partir de 2025, e essa planta, gente, vai produzir hidrogênio, não é? Usando eletricidade de um parque eólico offshore, do qual a Shell participa, que fica no Mar do Norte. Então, assim, dá um exemplo dessa combinação. E aí, agora, um exemplo brasileiro nosso, não é? Como eu disse, a gente está olhando para a possibilidade, né, de novos negócios e pensando em como a gente consegue ganhar conhecimento, como que consegue se antecipar, né, Gustavo, em aprender coisas novas e não ficar repetindo erros. Então, eu mencionei a nossa cláusula, né, de pesquisa e desenvolvimento dos contratos com a ANP, anunciamos também no mês de maio uma parceria, né, aqui no Brasil com o Porto do Açu, que é justamente para desenvolver um laboratório, né, uma planta piloto de hidrogênio também renovável, que vai servir como um grande laboratório para desenvolvimento, de conhecimento dessa atividade, como que a cadeia de valor pode, entendeu? Como que funciona, como que essa tecnologia funciona. Então, eu acho que a gente não tem tempo a perder, eu acho que a gente tem as oportunidades que estão postas e precisamos atacar em todas as frentes. Então, assim, acho que para concluir, né, a gente está muito animado com esse momento, acho que é um momento especialíssimo para o Brasil, temos que abraçar essa oportunidade. Você falou, Elbia, muitíssimo bem no início da tua fala, nós precisamos de todos esses recursos, sabe? A gente precisa, para o desenvolvimento do país, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, ambiental. Então, eu acho que os próximos passos são, vamos abraçar isso tudo, vamos criar as condições, vamos ser, nesse momento, estratégicos e posicionar o Brasil muitíssimo bem nesse panorama da transição energética como uma liderança global. Essa é a nossa visão. E muito obrigada, mais uma vez. Obrigada, Monique, que bom te ouvir, fico muito animada. Gustavo, então agora para os nossos últimos minutinhos, mais uma pergunta de muita relevância quando estamos falando de planejamento e, sobretudo, do Brasil se dar ao luxo de fazer as escolhas e observar o mundo ganhar escala, observar o mundo amadurecer tecnologia, cometer erros, já que a gente tem uma oferta muito grande de energias renováveis. Numa perspectiva de 10 anos, no horizonte de 10 anos, e na EPE vocês fazem o tempo todo esse exercício, como que você vislumbra a possibilidade desses projetos já entrarem num cenário competitivo, falando mesmo dos custos de produção de energia eólica offshore? E concordando, os custos estão caindo muito rápido mundo afora. A gente teve um leilão no Reino Unido em julho, que pela primeira vez a eólica offshore foi mais barata do que onshore, do que solar. Então é um resultado surpreendente. Claro que para replicar essa conclusão para o Brasil talvez ainda demore um pouquinho, porque a nossa onshore e a nossa solar são muito competitivas, mas ainda assim é uma sinalização importante.
E, como eu falei lá no início, a gente vem considerando a offshore como fonte candidata nos planos decenais, nos PDEs, desde 2019. O que isso significa, ser uma fonte candidata? No PDE, a gente faz um exercício para a expansão da geração centralizada com o uso de modelos computacionais que basicamente tentam responder a seguinte pergunta: qual o mix de soluções, de fontes, para expandir o sistema que atenderia à demanda esperada no futuro e, ao mesmo tempo, vai garantir o atendimento aos critérios de garantia de suprimento ao menor custo total, isso é importante. Então, a gente dá para o modelo opções. Essa fonte custa tanto e ela contribui em energia dessa forma para o sistema. Isso para N fontes. E roda tudo isso e tenta ver na resposta qual que seria essa expansão ao menor custo. No resultado dos PDEs, PDE 2029 até o 31, a gente ainda não vê a offshore como uma das fontes selecionadas. Ela entra como candidata, entra como opção, mas não resulta como uma escolha. Isso não quer dizer de forma alguma que ela não vai poder se desenvolver. Ela pode sim, e é justamente para isso que a gente tenta se antecipar e construir todo o arcabouço normativo. Essa resposta, ela só sinaliza que a gente tem um desafio de competitividade frente às demais opções do nosso cardápio de expansão. E muitas dessas opções também renováveis. Então, só para dar uma ordem de grandeza, em termos de CAPEX, que a gente considera no PDE 2031, a offshore ela tem um CAPEX quase 3 vezes maior do que o da onshore. Claro que o fator de capacidade também é maior, né, o que leva a uma competitividade, melhora a sua competitividade, mas esse fator de capacidade sobe, mas não na mesma proporção. Mas esse resultado, ele tanto não impede o desenvolvimento da fonte, que a gente pode ter como exemplo a eólica onshore e a solar, que, olhando planos passados, cresceram numa velocidade maior do que a esperada. O plano ele não é para ter metas, o plano é para a gente ter perspectivas, uma visão do que deve vir a acontecer e que a gente possa se preparar adequadamente para isso, né? E aí a história da onshore é um ótimo exemplo. Então, a gente já está trabalhando agora no PDE 2032, por exemplo, refinando mais uma vez os custos, olhando esses resultados de leilão mundo afora, refinando ainda mais a metodologia da contribuição energética dela, para tentar extrair dali os resultados, mas ainda que ela não venha a ser competitiva no plano, continuamos trabalhando para ter um arcabouço concreto, porque a gente está falando de investimentos de longo prazo, né, que muitas vezes extrapolam o horizonte do PDE e a gente pode até mesmo ser surpreendido com uma velocidade de redução de custos maior. Então, não tem problema nenhum se o número do PDE estiver errado lá na frente. É por isso que a gente atualiza o PDE constantemente, todo ano. Muito bom, Gustavo, muito obrigada. E daí eu já, então, passo a palavra para a Bianca ou para o Guilherme, que vão retomar o painel para trazer as perguntas. Eu vou, então, só... Desculpa, Guilherme. A gente recebeu diversas perguntas. A gente vai precisar aqui fazer, infelizmente, alguma pequena seleção dessas questões. Tivemos aqui muitas informações relevantes, o que gera muita curiosidade por parte de quem está assistindo. Antes eu queria passar para a Bianca. Acho que a própria Bianca tem uma questão que eu gostaria de levantar para começar essa rodada. Bianca, por favor. Guilherme, obrigada. Me desculpa. Na verdade, eu queria só fazer um gancho, porque esse tema foi tratado pelo Gustavo, pela Elba, pela Monique, e aí falando aqui, calçando o sapato de advogados da área ambiental, Guilherme, o assunto é licenciamento ambiental, né? Então, assim, a gente historicamente vê muitas vezes nos argumentos de que é lá um gargalo e que lá uma demora, e eu não estou entrando no mérito, às vezes eu acho que isso não necessariamente até é verdadeiro, mas sem polemizar, eu queria só
E acho que a gente pode fazer um outro evento chamando o pessoal do IBAMA aqui, então, assim, nenhuma pretensão da gente exaurir esse tema, mas só comentar, assim, no que a gente pode ajudar, como estão os contatos com o IBAMA. Acho que a gente reconheceu aqui, né, já um grande esforço de mapeamento, de verificação. Então, assim, se existir algo que a gente também possa, como setor privado, iniciativa privada, colaborar, gente, é mais nesse sentido que eu queria ouvir vocês. Monique, quer começar? Pode começar, Gustavo, sem problemas. Tá bom. Bom, na parte ambiental, o IBAMA já tem sido um super parceiro desde o início das discussões. Acho que toda a audiência aqui já deve conhecer a Roberta e o Eduardo, que participam de vários outros eventos, são super receptivos e tiveram essa iniciativa, né? O IBAMA teve essa iniciativa lá atrás de já publicar o termo de referência padrão, ter um estudo sobre o licenciamento, né? Quais estudos devem ser feitos para avaliar os impactos ambientais. Então, eu acho que a iniciativa privada tem um papel muito importante aqui de, conhecendo os estudos que já são feitos em outros locais, muitas vezes são empresas que atuam globalmente e fazem estudos em outros países também, trazer quais seriam os desafios, os pontos de atenção que a gente tem que ficar atentos aqui, né, para ter um passo a passo tranquilo, vamos dizer. Saber quais são os estudos que devem ser feitos, quais levantamentos, em que etapas, para daí o licenciamento poder ser conduzido de forma até mais célere e, sem dúvida, evitando gargalos, né? E, por exemplo, a experiência internacional mostra que um ponto muito importante para a eólica offshore é o chamado stakeholder engagement, ou seja, conversar com todos os envolvidos desde o início, né? A concepção do projeto vai mapear quem mora ali perto na região costeira, os pescadores, quem vão ser os afetados, e isso não pode ser feito depois que a ideia ou uma decisão já foi tomada, não, eles têm que ser ouvidos desde o início. Então, isso foi um aprendizado da experiência internacional que a gente pode internalizar, assim como outros que podem ser colocados também nessa discussão. Então, acho que seria essa a minha contribuição. Se eu puder comentar também, Bianca, eu acho que é muito em linha aí com o que o Gustavo já trouxe, né? Em primeiro, queria até falar da experiência, porque é muito parecida, né? De petróleo e gás, inclusive. Nós temos aí no Brasil mais de 2 décadas, não é, de projetos que passaram por uma série, um escrutínio enorme do IBAMA, como tem que ser, um aprendizado gigantesco, estudos minuciosos de toda sorte, de toda natureza, e acho que esse escrutínio, como eu falei, esse rigor, não é? Ele obviamente, do ponto de vista ambiental, ele tem que ser dessa maneira, mas eu costumo dizer também que para o investidor isso se traduz, inclusive, em segurança do ponto de vista que tudo está sendo feito acima, sabe, inclusive do que é esperado. Então, eu acho que isso se traduz em algo muito positivo. E acho que o que o Gustavo mencionou do engajamento de stakeholders, né, queria novamente fazer referência a esse projeto que eu visitei lá em New Jersey, porque, assim, é um trabalho, sem dúvida alguma, que precisa ser feito de comunicação, de engajamento, de explicação, tradução dos benefícios, explicação sobre como os riscos serão, né, mitigados, como os riscos serão, a prevenção será feita com o impacto ambiental, ele tem que ser preferencialmente inexistente, se não for possível, qual é o mínimo, obviamente, não é? Então, isso é com esse rigor, novamente, que nós temos que operar. E lá nessa experiência, né, que eu mencionei desse projeto, vão começar ainda, né, toda a parte de construção, mas serão aerogeradores que ficarão bem próximos, fica ali, né, numa área, né, muito próxima de uma praia, e será visível, inclusive. E a equipe lá compartilhou conosco que o trabalho que está sendo feito nesse momento especialmente com a comunidade, explicar a todos o que é o projeto, o que vai acontecer ali, escutar quais são as preocupações,
sabe? Mais do que simplesmente dizer, olha, eu tenho esses benefícios, mas quais são as preocupações? Vamos endereçá-las desde o princípio. Então, eu acho que a gente vai precisar, né, e aqui no Brasil, obviamente, não vai ser diferente, a gente já tem notícias, inclusive, né, de algumas áreas, inclusive no Nordeste, de preocupações da comunidade, preocupação dos stakeholders com esse tipo de projeto. Então, não adianta a gente ficar discutindo só o regulatório, né, Elbia? Isso, e é parte do licenciamento ambiental, sabe, Bianca? Então, novamente, o que que a gente já tem de experiência nossa aqui no Brasil, o que que o IBAMA já tem, o que que a gente pode já absorver de experiências, né, internacionais e fazer desde o primeiro momento com a maior excelência. Acho que é esse o cuidado e a preocupação, tá? Que nós temos sim. Perfeito. Obrigada, Gustavo. Monique, devolvo a palavra aqui para o Guilherme. Eu que agradeço. É como a Elbia falou, o processo de licenciamento ele deve ser cauteloso e firme, né? Para que não haja uma insegurança. Nas suas conclusões e que a gente tenha, enfim, o fato de a gente ter esse termo de referência já é um ótimo começo, né? Quando a gente começa bem, a gente já começa do meio. A gente tem uma pergunta do nosso membro da Comissão de Advocacy da Bridgman, o Luiz Guilherme Primos. Ele é sócio do Primos e Primos Advogados. Ele faz uma observação sobre uma fala sua, Monique, sobre o aprendizado com erros externos. E engata numa pergunta sobre a implementação de energia offshore, se ela demandaria a importação de serviços de países como Reino Unido e Estados Unidos, e como que a questão tributária pode ser um aspecto a exigir algum tipo de atenção especial e particular nesse aspecto. Se você puder ter alguns comentários, Monique, a gente agradece. Ótimo. Como eu disse, Luiz, né, que fez essa pergunta, eu acho que a gente tem tido algumas poucas conversas ainda nesse sentido do que a gente chama da cadeia de valor propriamente dita, né? Inclusive lá na Beólica, né, Elbia, tem um estudo importante agora sendo aí comissionado pela Beólica, que é voltado para a cadeia de valor e as oportunidades, porque, mais uma vez, a gente tem que acelerar e já começar a pensar e discutir isso. Mas algumas coisas que eu posso falar. Em primeiro lugar, a gente já tem tido procura e algumas conversas, né, eventualmente com alguns fornecedores, prestadores de serviços, já discutindo um pouco onde estão, não vou dizer que estejamos fazendo supermapeamento, não, mas sim, nós temos a nossa equipe, né, aqui já atenta e olhando para onde estão essas oportunidades, do que precisaríamos e em quanto tempo poderíamos ter. Então, porque não adianta, né, tá bom, temos licenciamento, temos marco regulatório, no dia seguinte, mas o equipamento vai levar, sei lá, 5 anos. Então, é uma etapa importante, a gente está começando a fazer. Não sei te falar, tá, Luiz, em termos aí tributários, o que precisaria, de que forma precisaria, mas eu acho que a sua pergunta é boa, porque, sem dúvida alguma, no momento que a gente começa a olhar para essas possibilidades todas, e a Elbia aqui talvez possa nos ajudar aí pelo trabalho que a Beólica está fazendo também, mas eu acho que é um ponto de atenção, porque se a gente em algum momento entender que precisa de algum regime especial para inaugurar, lembra, eu acho que a palavra é essa, estamos inaugurando alguma coisa nova, se a gente fizer aí, né, Elbia, a comparação com a eólica onshore, e acho que tem um monte de exemplos super bacanas, porque o onshore é um case de sucesso do Brasil, né? Como que em 10 anos a gente sai do zero para uma capacidade de 21 gigawatts, pode ser, acho que é esse número atual, né? Que lá atrás era absolutamente desacreditada, né? E eu estou mencionando a eólica onshore, Luiz, o seu aspecto aí até tributário e tudo mais, pela seguinte razão, hoje, no onshore, a gente já tem aí, falando até de conteúdo local, o que a gente conseguiu desenvolver aqui no Brasil, não é? Os números são enormes, então nós temos aí, eu não sei o número certo, mas eu chutaria entre 70% e 80% de conteúdo nacional de equipamentos, de partes, né, que são utilizadas hoje. É outra proporção para o offshore, gente, sem dúvida alguma, mas eu acho que a gente precisa ter no radar essa discussão para entender o que vai ser preciso. E, inicialmente, a gente pode não fazer tudo sozinho. E eu acho que tem um papel aí,
aí entra, né, um papel institucional, gente, por exemplo, o BNDES. Sei que o BNDES está super engajado e atento também como que pode fomentar, quais são as linhas, né, de financiamento possíveis, sabe, para nós inaugurarmos novamente essa indústria, esse segmento. Então, essa conversa ela é essencial. Obrigado. Gustavo, numa fala, você chegou a tocar no aspecto do fator de capacidade da eólica offshore, e se você puder desenvolver um pouco mais esse ponto, em linha com uma pergunta que foi feita pelo Luiz Carvalho, da Proa Consultoria. Ele pergunta sobre o fator de capacidade estimado das eólicas offshore no Brasil. Se você pudesse esclarecer essa dúvida, agradeço. Obrigado, Guilherme, Luiz. A gente tem alguns estudos para me ajudar nessa resposta. Eu fico satisfeito com a tua pergunta para poder divulgar até um pouquinho mais esses estudos, que alguns deles eles estão como anexos ao PDE 2031, com documentos que acompanham o plano. Então, além do plano propriamente dito, a gente tem uma nota técnica com os dados de entrada para os modelos elétricos e energéticos, onde a gente diz a metodologia que foi desenvolvida para estimar a contribuição energética da fonte que vai ser utilizado depois lá no plano, e traz os resultados dessa estimativa. Então, para a eólica offshore, a gente pegou dados de satélite ao longo de toda a costa, para cada um desses pontos, simulou a operação de um parque com uma dada turbina. No caso, foi uma novidade no PDE 31, que a gente considerou uma turbina de 12 megawatts ao invés da de 10, e estamos atualizando isso no PDE 32 já, porque a tecnologia está avançando muito. E aí, como resultado, a gente vê que o perfil de geração da eólica offshore, quase em todas as regiões da costa, assim como acontece no onshore, o vento é mais forte no segundo semestre. E aí, em termos de fator de capacidade, a gente tem locais ótimos e locais não tão promissores, mas que esses a gente nem considera. Então, o fator de capacidade desses vários pontos, eles vão de 32% até 62%, e isso está divulgado em outro documento acessório também do PDE, que é o Caderno de Custos de Geração. E ali a gente detalha não só o fator de capacidade, mas também os custos que são considerados. E aí, em comparação com onshore, a simulação, a consideração que a gente faz para o plano são fatores de capacidade de até 47%. Então, 47 versus 62 nos melhores locais. Claro que pode ser até mais do que isso, não tem problema, é só o que a gente considera para o plano, tá? Para os pontos selecionados. E aí, em termos, aproveitando também, já que a gente fala desse ponto, eu vi que na tua pergunta você mencionava algo sobre LCOI. Nesse documento do caderno de custos, a gente diz ali os CAPEX considerados, foi aquele número que eu mencionei aqui, quase 3 vezes maior, né, da offshore em comparação com a onshore. E a gente tem um outro documento, que é o caderno de preços de geração, super simples de achar, só procurar no Google, em que a gente traz um exercício de comparação de LCOIs, de todas as fontes. E aí, no caso da offshore, né, a gente varia várias premissas, como custo de capital, taxa de desconto, fator de capacidade, enfim, e isso nos leva a uma faixa de possibilidades de LCOI da eólica offshore, variando ali da ordem de 250 a 500 reais o megawatt-hora. Tá? Mas cuidado com o uso desse número, isso não quer dizer necessariamente que esse é o preço da energia, esse é só um exercício comparativo para a gente olhar esse número versus o de outras fontes, e aí tem para todas lá no documento. Só para a gente ter essa ordem de grandeza, e na verdade esse número é calculado com base em certas premissas. Se o custo cair, o número vai cair também. É isso, espero ter respondido a pergunta. Obrigado, Gustavo. Eu acho que a gente talvez esteja caminhando para a última pergunta, uma vez que a gente vai tentar, tem mais aí uns 10 minutos para o encerramento. E a pergunta ela é do Ricardo Alvarez, da Mitsui & Co. Ele faz uma referência à questão da transmissão, que já foi levantada aqui a partir de uma pergunta feita pela Elbia ao Gustavo.
E engata na pergunta sobre como vocês pensam sobre o tema da logística portuária, do desenvolvimento da eólica offshore. Tendo em vista o tamanho dos projetos dos equipamentos, deverá ser um pouco de atenção para as... E com essa pergunta, naturalmente, eu também convido a própria Elbia também a entrar na roda e dividir as suas reflexões sobre esse tema também. Como você, Elbia, talvez você queira fazer um comentário inicial e já engatar outra provocação aos panelistas? Sim, vamos lá. Eu gostei muito da pergunta, porque quando eu comecei a discutir mais fortemente as questões de offshore, eu tinha uma ideia que nós tínhamos que teríamos um longo caminho pela frente com a questão dos portos, principalmente, e o conceito de porto-indústria. E agora, né, talvez no último ano que a gente tenha entrado mais na discussão, nós estamos percebendo, do lado das próprias infraestruturas, do pessoal de portos, que eles já estão muito adiantados nos processos de preparar essa infraestrutura e buscar parcerias com os investidores para providenciar rapidamente essa infraestrutura. Então, hoje, tanto no Nordeste, quanto no Sudeste, no Sul do país, eu mesma tive uma reunião ontem com um porto, eu tenho tido muitas discussões com eles, e a maioria dos portos, né, principalmente aqui, o Rio Grande do Norte, que terá talvez um desafio importante até na construção de um porto, mas a maioria dos outros portos, eles já estão se preparando ou até mesmo preparados para iniciar um processo de conceito mesmo de porto-indústria e preparar essa infraestrutura para fazer os projetos. Então, nós estamos mais adiantados do que eu imaginava e muitos já estão, inclusive, assinando parcerias com as empresas. Se eu puder pegar um gancho também nessa pergunta, porque esse foi um ponto que a gente mapeou no roadmap também, como um dos pontos de atenção, que é a infraestrutura portuária. Então, lá no roadmap, a gente mapeou os portos existentes e a retroárea disponível em cada um para eventuais ampliações. E por que isso é tão importante? Né? Por que Porto ganhou um capítulo exclusivo no roadmap? Porque ele é parte do projeto no eólico offshore. Os equipamentos são tão grandes, tão pesados, que muitas vezes eles têm que ser construídos no próprio porto e dali já mandados, né? É difícil você transportar em terra até o porto. E mesmo que se faça isso, ainda que só para armazenar equipamentos tão grandes, você precisa de uma área muito significativa, e mesmo depois, durante a operação do parque, assim como acontece em plataformas de óleo e gás, o porto tem que estar ali disponível para a operação e manutenção dos parques. Então, o porto ele é parte integrante do projeto e deve ser pensado como tal desde o início. Então, a gente olha no Mar do Norte, por exemplo, onde é uma das principais, onde a gente mais tem concentração de eólica offshore no mundo, a gente tem um porto na Dinamarca, por exemplo, que saiu na frente e falou, eu vou ser o porto que vai abastecer todo o Mar do Norte. Claro, tem outros também, não é algo tão simples, é uma cadeia de suprimento super complexa, mas esse porto se preparou para isso, expandiu, e aí dali saíram as turbinas para vários parques eólicos. E reforçando, como a Elbia falou, a gente também tem tido várias conversas com representantes de portos nos últimos tempos e me tranquiliza ver que eles estão tomando as medidas para, enfim, estarem preparados para isso assim que for necessário. Obrigado, Se eu Gustavo. puder concluir, Monique. Guilherme, não, só para concluir, acho que Elbia e Gustavo já colocaram aí muitíssimo bem, mas voltando à experiência lá, tá, da visita aos Estados Unidos, o que mais escutamos, inclusive, do governador de New Jersey, inclusive, foi investimento em infraestrutura portuária é prioridade. Para eles, inclusive, há várias parcerias, né, público-privadas nesse sentido. Eu acho que aqui no Brasil, se a gente, né, olhar o próprio roadmap da EPE,
Nós temos aí uma série de portos que ou estão prontos ou estão, né, com absoluta condição de preparação, porque esses projetos exigem, né, preparação, montagem, fabricação, como o Gustavo falou, no próprio porto, muitas vezes. Então, eu acho que a gente tem se concentrado muito na questão regulatória, mas aí a gente aqui já conversou sobre vários outros aspectos, né, que são tão importantes quanto. Eu acho que é uma questão agora dos próximos passos. Obrigada. Eu que agradeço, Monique. Acho que, por conta do tempo, a gente encerra nosso ciclo de perguntas. Eu agradeço demais a participação de vocês e os esclarecimentos que foram colocados. É ótimo ver como o setor está pujante, ele está caminhando de forma cautelosa e firme, né, Elber? E gostaria agora de passar a palavra ao Nicolas para que ele encaminhe o encerramento do evento. Obrigado. Muito obrigado, Guilherme. Acho que a gente falta 5 minutos para encerrar, então eu acho que eu gostaria de começar a passar a palavra de volta aos palestrantes, para 1 minuto de cada de vocês, para as palavras finais. Acho que a gente encerrar, por favor. Bom, vou me candidatar a pegar primeiro, Nicolas, muito obrigada. E assim, até aproveitando a discussão que a gente estava fazendo antes com relação aos portos, no final das contas, a gente falou aqui de regulação, a gente falou de transmissão, falou de portos, falou de projeto de lei, falou de decreto, e o que é importante, a gente tem muitos passos para seguir. Agora, muita coisa está sendo desenvolvida também em paralelo. Então, ao mesmo tempo que a gente está discutindo o decreto com o Ministério de Minas e Energia, a gente está lá interagindo com os senadores com relação ao projeto de lei. Ao mesmo tempo que estamos falando da regulação de forma geral, já estamos pensando, e possivelmente, né, Gustavo, no início do ano, a Beólica já vai procurar vocês para a gente discutir de forma mais organizada a própria questão da transmissão. Eu tenho tido muitas reuniões com o pessoal de infraestrutura, de portos, e também já vou iniciar as discussões com o BNDES com relação à questão do conteúdo nacional. Então, a gente tem alguns passos para enxergar com relação à regulação, e esses são os mais importantes, mas isso não significa que a gente não esteja desenvolvendo e fazendo outras discussões para que, quando a gente tiver toda essa base pronta, a gente já tenha encaminhado também outros pontos com relação à indústria, estamos atentos a todas as questões. Então, gostaria de trazer essa reflexão de que tudo está sendo também discutido em paralelo, ao mesmo tempo, e com muito cuidado e com muita cautela. Então, muito obrigada a vocês pela oportunidade, por refletir aqui e também aprender com os nossos painelistas, e espero vê-los em breve. Certo, vou seguir então, hein? Agradecer mais uma vez, eu adoro essas conversas, eu acho que nós precisamos sim fazer cada vez mais, sabe, disseminar cada vez mais um entendimento sobre o que está acontecendo nesse segmento e tantos outros, né, que temos oportunidades aqui no Brasil. Eu acho que, acima de tudo, sem dúvida, né, a Beólica está bastante envolvida, tem a EPE, tem vários agentes que nós mencionamos aqui, mas eu acho que estamos todos construindo juntos. Então, eu acho que quanto mais, né, a gente falou bastante aqui sobre, por exemplo, logística, portos, a pergunta que foi feita da questão tributária. Vamos precisar de todas essas conversas. E por mais que nós tenhamos, né, que a gente possa se utilizar de referências internacionais ou coisas que foram feitas no Brasil em outras áreas, a gente não tem a resposta para tudo, né? Então, eu acho que construir juntos, eu acho que ter mais pessoas pensando, a gente está construindo alguma coisa. Eu sou super fã, eu acho, né, assim, dessas conversas e do futuro do Brasil, porque eu acho que nós temos oportunidades incríveis, a gente está justamente construindo, né, oportunidades para o futuro. O que a gente está falando aqui, gente, vai se materializar, né, possivelmente, se tornar algo concreto e efetivo
em uma década, em 2 décadas, é o futuro do país de fato. Então eu fico muito contente da contribuição que cada um de nós podemos dar nesse momento, né, para esse olhar, para esse horizonte, e tudo que a gente nesse momento tem discutido, né, sobre Acordo de Paris, sobre quais são, né, como que o Brasil vai se tornar um país com neutralidade climática, os compromissos assumidos. Isso aqui faz parte dessa conversa. Então, eu acho que é muito boa a conversa novamente e a contribuição que nós podemos dar para esse horizonte. Agradeço mais uma vez. Bom, e para encerrar, agradecer também pelo convite. Foi um prazer bater esse papo com vocês. Aprendi muito com a Elbe e com a Monique. Ótimas discussões. E deixar o recado, né, que a EPS segue à disposição. A gente vem estudando a eólica offshore desde 2018. Temos várias publicações ou exclusivas ou nas quais a eólica offshore aparece nelas. Temos as cooperações internacionais, inclusive com o Reino Unido. E reforçar as conclusões desses estudos, começando pelo TNE, esse estudo lá de trás, né, que uma das principais mensagens é uma que a própria Elber trouxe, que o Brasil tem esse desafio de gerenciar a abundância de recursos energéticos disponíveis, sendo que muitos deles são renováveis. E aí, nesse contexto, aqui a eólica offshore se insere como mais uma opção para o nosso cardápio de expansão. Mas também a gente tem o desafio da competitividade que vem sendo reforçado nos últimos planos decenais, nos PDEs. Os custos estão caindo, mundo afora, estamos a tempo e sempre atualizando e, ao mesmo tempo, construindo, ajudando a construir o arcabouço legal, regulatório, normativo, para que esses vários projetos que estão sendo submetidos possam começar a sair do papel, possam se desenvolver. E um outro ponto que a gente acabou tangenciando na conversa é o hidrogênio também, que pode vir a ser um potencial acelerador para esses projetos offshore. A gente tem um dos documentos sobre a consolidação da base para a Estratégia Nacional de Hidrogênio, que a gente mostra como a redução de custos do offshore pode se transformar em hidrogênio mais barato e perto do porto, já na cara do gol para exportação. Temos vários outros estudos publicados sobre diferentes rotas de produção de hidrogênio de baixo carbono e ajudamos a construir também as diretrizes do Programa Nacional de Hidrogênio. Estamos participando agora das discussões que se seguem no comitê. E como próximos passos para a eólica offshore, agora é definir essas normas complementares ao decreto. Já temos uma primeira proposta em discussão com o Ministério e não vai parar por aí, ainda vai ter mais detalhamento necessário para os estudos que vão vir em seguida, e é justamente para isso que a gente segue à disposição para contribuir com o setor como um todo, por meio dos nossos estudos. E, mais uma vez, obrigado pelo convite. Obrigado a todos. Eu gostaria de só pegar um gancho que a Monique falou em termos de conversas. Eu acho que ficou bem claro que as oportunidades para o Brasil são enormes, mas com essas oportunidades também vêm grandes desafios. E são essas conversas, em nome da Brigham, a gente está um fórum aqui para ter essas conversas. Então, em nome do Brigham, agradeço vocês. Todos os palestrantes hoje. Achei impressionante os números que Elbia trouxe no começo, os números hot off the press, da semana passada, quase 170 gigawatts, e também o Gustavo comentou sobre a capacidade instalada hoje, que eu estava olhando o Gustavo lá do anuário 2021, 181,6 gigawatts de capacidade instalada. Então, é incrível os números. Eu também, se alguém aí não tem conhecimento, o material da EPE é fantástico, é de muito fácil leitura, então eu sugiro fortemente que vocês que não conhecem, vá para o site da EPE, é muito, muito bom, tem toda a informação que você pode imaginar num formato fantástico de ler. Vocês estão fazendo um excelente trabalho aí, Gustavo. Então, muito obrigado mais uma vez para nossos palestrantes, Elbia, Monique, Gustavo, muito, muito obrigado. E para suas equipes também, sei que vocês estão as caras aqui, mas tem times atrás de você que estão ajudando vocês. Então, para as equipes de Eólica, da Shell e da EPE, muito obrigado pelo apoio. E não posso deixar de agradecer também o time executivo da Brigham, além da Bianca que está aqui, a gente tem Fabrício, Clara, Mara, Letícia Tamares, que estão trabalhando fortemente para esses webinars acontecerem. E esse evento está gravado, então eles
não só esse webinar, mas todos os nossos webinars estão disponíveis no canal do Bridgem, no YouTube. Então, eu convido vocês para ir lá, é um depositório de debates muito ricos em todas as indústrias. E compartilhe o link para seus contatos e pode seguir a gente no canal do Bridgem no YouTube. E se você quer saber dos próximos eventos da Bridgem, eles estão todos disponíveis no nosso site, que novamente é www.bridgem.com.br. Então, passamos em 3 minutos, então não é exatamente pontualidade britânica, mas está quase lá. Muito obrigado a todos e tenham um excelente dia. Tchau, tchau.